Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Estamos iniciando a nossa live sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa igreja, respondendo algumas perguntas a respeito da doutrina da nossa fé. Nada podemos fazer sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo. Que possamos pedir a presença do Senhor, que pelo seu Espírito possa nos ajudar neste momento para abrir nossa mente, o nosso coração, para compreendermos adequadamente os seus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A Maria Santíssima, Mãe do Senhor e nossa Mãe, supliquemos a sua intercessão por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos em nosso combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a primeira pergunta de hoje é a respeito do juízo final. Como é o juízo final? Como será o juízo final? A respeito do juízo final, no Catecismo, o número 1038 em diante. Se você tem o Catecismo da Igreja Católica, poderá pegar para nos acompanhar neste momento. Antes de falarmos do juízo final, que é a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, é importante darmos uma recapitulada na primeira vinda, né? A nossa fé diz, e é isso que nós cremos, que Jesus, que viveu entre nós concretamente como homem, em torno de 2000 anos atrás, ele é verdadeiramente Deus encarnado. Jesus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez homem, se encarnou no seio da Virgem Maria, né? Aqui está uma imagem, uma fotografia em forma de gesso da Virgem Maria. Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria. A Virgem Maria está no céu hoje. Isso aqui é apenas uma imagem, uma fotografia, para nos lembrar dela. Jesus, ele se encarna, ele assume a nossa humanidade, né? A pessoa do Filho vem, assume a nossa humanidade. O Verbo encarnado. Esta expressão, o Verbo encarnado, o que significa? Veja, no Antigo Testamento, Jesus, ele é profecia, ele é uma promessa, ele é palavra, né? Verbo quer dizer palavra. Jesus, ele é esse Verbo encarnado, ou seja, ele é a palavra do Antigo Testamento. Ele é a profecia do Antigo Testamento que se cumpre, assumindo a carne, assumindo a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus, de ser humano, de ser divino. A Igreja nos ensina que Jesus tem duas naturezas. A natureza divina é verdadeiramente Deus, 100% divino, e a natureza humana. Jesus é 100% humano,
100% gente, um corpo humano, uma alma humana, um espírito humano, igual a mim, igual a você. Duas naturezas e uma só pessoa. Jesus é Deus, né? Ele é a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse nascimento, essa vinda do Senhor, a sua encarnação, nós temos uma compreensão leve a respeito disso. Uma compreensão não totalizada. É um mistério a encarnação do Senhor. Como pode um Deus, Criador de todas as coisas, se fazer igual à criatura? Se tornar um igual à criatura? Isso é um mistério. É o mistério da encarnação. Deus que se fez homem. E esse Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, faz parte desse outro mistério. Deus é um grande mistério. O que nós conhecemos de Deus é muito, 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 muito pouco. Nós conhecemos aquilo que Deus deixou se revelar, aquilo que Ele quis revelar para nós, né? E Deus revelou o que Ele é, apenas revelou o necessário para a nossa fé, o necessário para a nossa salvação. Nós não temos capacidade de compreender tudo de Deus. Como pode, né? Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São três pessoas, mas um único Deus, uma única essência. Na matemática humana, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Mas na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Um outro mistério, o mistério da Santíssima Trindade. E esse Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho que se fez homem e veio morar em nós, ele viveu concretamente. É fato histórico. É fato histórico, é fato. Aconteceu mesmo. Jesus Cristo não foi inventado. Realmente Jesus Cristo existiu. Existiu um homem chamado Jesus Cristo, que viveu em nosso meio por 33 anos. Passou em nosso meio por 30 anos, se dedicou à sua família, se dedicou a José, se dedicou a Maria, se dedicou à família. Depois, com a morte do seu pai adotivo, José, por 3 anos Jesus evangeliza, anuncia a boa nova, anuncia o evangelho, confirmando todo o ensinamento do Antigo Testamento, dando uma nova roupagem a esses ensinamentos, dando ensinamentos novos em cima do ensinamento antigo, que era o Antigo Testamento. Esse Jesus foi visto, foi apalpado, foi tocado, foi cutucado. Esse Jesus chorou, sentiu fome, sentiu sede, teve sono, dormiu. Esse Jesus sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu angústia. Apanhou, foi flagelado, derramou seu sangue, morreu. Morreu numa cruz. Isso é fato histórico. Mas não ficou na cruz, ressuscitou. Está vivo em nosso meio. Então Jesus, a pessoa do Deus Filho em nosso meio, foi algo concreto, esse Deus encarnado, palpável. E nós podemos ter a imagem do corpo de Jesus, não para ser adorado a imagem, nós não adoramos imagem, né? O cristão católico não adora imagem. Nós
respeitamos, veneramos a imagem. Aqui está a imagem de Nossa Senhora, uma fotografia em forma de gesso. Eu tenho respeito por essa imagem, eu venero. Venerar é ter um respeito, é olhar e lembrar de que a pessoa não morreu, ela está viva lá no céu. Eu não adoro a imagem de Nossa Senhora. Adorar uma imagem é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando eu crio uma imagem e digo que essa imagem é meu Deus. Isso é idolatria. A Bíblia não condena imagem, condena a idolatria, que é você pegar uma imagem de uma criatura e dizer que aquela criatura é Deus. Isso a Bíblia condena, isso a palavra de Deus condena, o próprio Deus condena. Então nós temos imagem de Jesus Cristo, porque ele foi visto. Sabemos mais ou menos como é o rosto de Jesus, porque ele foi visto. Pessoas que viram Jesus, depois que Jesus passou pela paixão, morte, ressuscitou, subiu ao céu, teve pintores que pintaram o rosto de Jesus e deixaram o rosto de Jesus pintado para nós até hoje. Então nós temos essas imagens, nós temos a imagem de Jesus na cruz, porque foi algo real. Viram Jesus na cruz, né? Um homem na cruz chamado Jesus de Nazaré. Fato histórico, né? Então, esse Jesus, esse Deus que nós vemos, e esse homem que passou em nosso meio, depois da sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias aparecendo para o povo, não para todos, né? Mas por uma grande quantidade de povo escolhido, Jesus ficou aparecendo. E é fato histórico, está registrado. Pessoas que viram Jesus, né? Testemunha oculares, ou seja, viram com os olhos dela o Cristo ressuscitado. Atestaram lá, eu vi Jesus ressuscitado. Ele ficou 40 dias aparecendo, confirmando a fé, dando ânimo para o povo. E depois esse Jesus, ele sobe aos céus. Ele retorna ao seio da Santíssima Trindade. Ou seja, ele deixa de ser visto com os olhos da carne. Por 33 anos, Jesus ele foi visto com os olhos da carne, os olhos do corpo, os olhos humanos. Com a sua ascensão, ele retorna ao seio da Santíssima Trindade. É um mistério. É um mistério. Ele deixou, mas ao mesmo tempo não, porque ele e o Pai é um. Jesus e o Espírito Santo é um. Onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito, né? Jesus deixou e ao mesmo tempo não deixou. Jesus retorna para o seio da Santíssima Trindade na sua ascensão e ao mesmo tempo nunca saiu de lá. Como pode isso? Pode. Ele é Deus. Nós não sabemos como, por isso que se chama mistério. Tudo é um mistério. Mistério da ascensão. Jesus retorna ao seio da Santíssima Trindade, sim. E ao mesmo tempo nunca deixou. Sempre esteve unido ao Pai e ao Espírito, né? É um mistério que nós, talvez, quando chegarmos lá no céu, junto de Deus, possamos melhorar a nossa visão de compreensão. Mas é algo que nós aceitamos, cremos, mas não temos todo o entendimento. E por 33 anos, Jesus então foi visto com os olhos da carne. Quando ele, antes de partir, ele disse que ele precisa retornar ao seio da Santíssima Trindade. Precisa retornar ao céu. Mas faz uma promessa de nunca nos deixar. Ora, eu não posso ir e ficar. Você também não. Eu agora estou aqui na minha casa, na sala da minha casa. Eu não posso estar em outro lugar. Jesus pode. Então, Jesus ele subiu ao céu, mas nunca nos deixou.
Ele está presente concretamente em nosso meio. Essa é a nossa fé. De que forma? O mesmo Cristo que está em corpo, sangue, alma e divindade no céu é o mesmo Cristo que está em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. O Cristo está na palavra, na Bíblia. O Cristo está morando em mim, está morando em você pelo sacramento do batismo. O Cristo está em nosso meio. Esse estar em nosso meio após a ascensão, nós passamos a ver Jesus com os olhos agora da alma, os olhos da fé. O que é a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus também é o deixar de ver o Cristo com os olhos da carne e passar a ver o Cristo com os olhos da fé. Então, nós estamos no tempo de ver o Cristo com os olhos da fé. Até a sua segunda vinda, onde vai se dar o juízo final, nós vemos o Cristo com os olhos da fé. Na segunda vinda de Jesus, não será mais necessário os olhos da fé. A fé não será mais necessária. Por quê? Porque nós vamos voltar, aqueles que estiverem vivos aqui nesse mundo, né? Quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos aqui, vai ver o Cristo com os olhos da carne. Então, a segunda vinda de Jesus é também a manifestação do Cristo que já está em nosso meio com os olhos da carne. Passaremos a ver Jesus como ele realmente é, na sua humanidade e divindade junto, ou seja, Cristo, o corpo ressuscitado. Na segunda vinda veremos o Senhor com os olhos, voltaremos a ver o Senhor com os olhos da carne, mas com o corpo ressuscitado, né? Quando Cristo vier, passaremos pela ressurreição. Seremos ressuscitados e com o novo olhar e o novo corpo, o corpo ressuscitado, passaremos a ver o Senhor. Gostaria de pedir a você, se for possível, você compartilhe esse momento, esse vídeo no seu Facebook, compartilhe com seus amigos, né? Que você possa criar salas de vídeo, avisar os seus amigos que está tendo esse vídeo sobre a doutrina da igreja. E você poderá também estar enviando seus amigos, sua família, as suas dúvidas pelo comentário aí no Face. Você poderá enviar a sua dúvida para que a gente possa responder ou hoje ou na próxima semana, segunda-feira da semana que vem. Então acompanhemos o Catecismo da Igreja, no número 1038. O juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, acontecerá o juízo final. Como entender isso que o Catecismo está dizendo para nós, né? A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, acontecerá no juízo final. Veja, a nossa fé nos diz que nós cremos na ressurreição da carne. E essa ressurreição da carne, ela vai acontecer com a segunda vinda do Senhor. Então, com a segunda vinda do Senhor, com a ressurreição da carne, também acontecerá o chamado juízo final. Porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, a criação, ela para e se transforma, né? Apocalipse diz que com a segunda vinda do Senhor haverá um novo céu, um novo universo, um novo local onde habitará os anjos e os santos e uma nova terra. A terra será transformada, a natureza será transformada. Como vai ser isso? Nós não sabemos. Sabemos que vai ser algo muito bom, muito maravilhoso. Esse novo céu e nova terra. O universo renovado com a presença de Deus, a terra e toda a natureza
renovada com a presença de Deus, o céu onde habita o mundo espiritual, renovado com a presença de Deus, haverá uma unidade entre a criação, o mundo material e o mundo espiritual. Vai ser um. Como vai ser isso, como vai acontecer isso, nós não sabemos, a igreja não sabe dizer. Sabe que vai acontecer esse novo céu e essa nova terra com a presença do Senhor. Sabemos que será algo maravilhoso, lindo, mas como vai ser, vamos aguardar para ver, né? E vai acontecer a ressurreição, ou seja, as almas que estão no céu, salvas, vão ter o seu corpo novamente. Um corpo que não sente dor, um corpo que não envelhece, um corpo perfeito, sem faltar pedaço, nada. Um corpo que não fica doente e não haverá mais a morte. Então as almas vão ressuscitar no céu e vão continuar no céu. As almas que estão no purgatório, passando por esse momento de purificação, para poderem dignamente estar eternamente na presença de Deus, também vão ter o corpo ressuscitado, vão passar pela ressurreição e vão ter o seu tempo de purificação e habitarão eternamente no céu. Todas as almas do purgatório, como nós vimos no nosso último encontro, todas as almas do purgatório estão salvas, né? E as almas que estão no inferno também vão ressuscitar, mas ressuscitarão para a chamada condenação eterna. Vão ressuscitar, vão voltar a ter o seu corpo, mas continuarão de livre e espontânea vontade, porque essa foi a escolha, continuarão no inferno, infelizmente. E aqueles que estiverem vivos aqui? Quando o Senhor voltar, vai ter, pensamos, né? Vai ter muita gente viva no mundo que ainda não morreu, que ainda não partiu para a eternidade, vão estar aqui. Se Jesus vier daqui a pouquinho, nós todos vamos estar aqui, né? Não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, ninguém sabe. Então veja, as pessoas que estiverem vivas aqui nesse mundo quando o Senhor vier, diz a doutrina, que num fechar e abrir de olhos também passarão pela ressurreição. Jesus vem em sua glória, num abrir e fechar de olho, ao mesmo tempo que no mundo espiritual, céu, purgatório, inferno, as almas vão ter o corpo ressuscitado. Os que estiverem vivos na terra com a segunda vinda do Senhor também vão ter um corpo, não passarão pela morte e terão um corpo ressuscitado. E, de acordo com a palavra, Jesus virá com seus anjos. Aí os anjos vão pegar os bons e os maus que estiverem vivos aqui. Os bons serão encaminhados para o céu, junto de Deus, e os maus serão encaminhados para o inferno, como nós estamos vendo nas leituras. Né? As leituras nos domingos passado, domingo retrasado. Né? Vimos a parábola do joio e do trigo. Deixa crescer junto. Deixa o joio, que são os maus, crescerem junto com o trigo, que são os bons. Deixa o joio, aqueles que fizeram a opção por matar Deus, por excluir Deus, por não querer Deus, crescer junto com aqueles que querem Deus, que confiam em Deus, que entregam sua vida a Deus. Quando o Senhor voltar, haverá a ressurreição, aí os anjos saberão. Esse é trigo, escolheu Deus, vai para o celeiro. Esse é joio, não quis Deus, vai para o fogo eterno. Né? É importante nós entendermos isso. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiveram praticado mal
para uma ressurreição de julgamento, né? Os que estiverem vivos aqui. Há dois juízos, precisamos entender isso. Há dois juízos, né? O primeiro juízo acontece quando nós partirmos desse mundo, antes da vinda do Senhor. Todos aqueles que estão morrendo, todos os que morreram no dia de hoje, se eu morrer antes da vinda de Jesus, se você morrer antes da segunda vinda do Senhor, nós iremos automaticamente também, no fechar e abrir de olhos, estar na presença de Deus. Deixamos esse mundo, o corpo fica aqui, apodrece, vira pó. Depois, quando Jesus vier, esse pó vai se unir novamente e vai se tornar um corpo glorioso e vai se unir à nossa alma. Deus, então, ele, na sua bondade e na sua infinita misericórdia, vai estar conosco, né? Então, ao deixarmos esse mundo, automaticamente nós vamos estar na presença de Deus. E será eu e Deus, você e Deus. Quem morreu hoje, quem partiu desse mundo para a eternidade, no dia de hoje, já teve ou está tendo agora o seu tete-a-tete com Deus, né? É um juízo pessoal. Por isso que é importante nós entendermos que não existe, para nós cristãos católicos, não existe a reencarnação. Diz a palavra do Senhor que o homem, a mulher, morre uma única vez e já tem o juízo. Deixou esse mundo, já vai para Deus. E de Deus, sua alma tem o seu destino, adequadamente, né? Então, esse é o juízo pessoal. Eu morro, deixo esse mundo, tenho um encontro com Deus pessoalmente, e desse encontro, a minha alma, então, vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno, de acordo com o julgamento. Onde o julgamento não é Deus apontando o dedo para mim e me condenando, mas é Deus aceitando a escolha que eu fiz neste mundo. Porque o que eu vou apresentar para Deus é a escolha que eu fiz neste mundo em vida. Depois que eu parto deste mundo, não tomo mais nenhuma decisão. Toda decisão tem que ser tomada agora. A decisão por Deus tem que ser tomada agora. A decisão pelo céu, pela vida eterna junto de Deus, tem que ser tomada agora, como nós já vimos no nosso encontro passado, falando sobre o céu, purgatório e inferno, né? Esse é o primeiro julgamento. O segundo julgamento, ou juízo final, é o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Quando Jesus voltar, na sua segunda vinda, estará completo o ciclo da criação. Então, as mulheres não ficarão mais grávidas, não haverá mais casamento, não haverá mais morte, mas também não haverá mais nascimento para o ciclo, né, da criação. Tudo se renova em Deus. E o ciclo da criação para a expansão, para o crescimento da humanidade, termina o ciclo e é uma eternidade em Deus. Então, diz aqui, Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão este para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna, como nós lemos há pouco tempo na Santa Missa, em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, essa parábola que mostra a verdade sobre a segunda vinda do Senhor. Veja
os anjos serão os instrumentos de Deus para separar os que estiverem vivos nesse mundo com a segunda vinda do Senhor, né? Os que estão no céu, no purgatório, no inferno já tiveram seu julgamento. Os que ficaram, os que Jesus encontrar na terra, é que passará por esse julgamento em que o Senhor coloca aqui, separará as ovelhas dos cabritos, numa segunda ensinamento que o próprio Senhor faz a respeito da sua vinda. Assim como falou do trigo e do joio, ele também usa aqui, em mais este ensinamento, em Mateus 25, 31, o ensinamento das ovelhas e dos cabritos. E continua, né? É diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente. Olha só a expressão da nossa fé, da nossa doutrina, do catecismo da igreja. Será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. Olha só que coisa, né? A relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. Então, a igreja também nos ensina que na segunda vinda do Senhor, o Senhor vai revelar o que de bom nós fizemos e as consequências disso. Toda a consequência Deus vai mostrar para nós, toda a consequência dos atos bons que nós tivemos. E vai mostrar também toda a consequência dos atos ruins que tivemos. Olha, esse ato ruim gerou isso, até hoje, na vinda dele. E aquilo que nós não fizemos, o pecado, ele pode ser também por aquilo que nós não fizemos, pelo bem que nós deveríamos ter feito e nós não fizemos, né? Esse bem maior. O bem que eu deixei de fazer também tem consequência. E na segunda vinda, o Senhor vai mostrar tudo isso. Olha, o mal que você fez até agora, com a minha vinda, gerou tal consequência. O bem que você fez até agora, a segunda vinda, gerou tal consequência. O bem que você deixou de fazer até agora gerou tal consequência. E Deus vai mostrar tudo o que foi de bom e tudo o que foi de ruim que a humanidade fez, que a humanidade criou durante toda a existência da humanidade. Em outras palavras, tudo vai ser revelado. Na segunda vinda do Senhor, tudo vai ser revelado. As doutrinas vão ser reveladas, quais são as doutrinas certas, quais são as doutrinas erradas. As filosofias de vida vão ser reveladas, quais são as certas, quais são as erradas, né? Hoje a gente olha para o mundo e vê tantos caminhos dizendo que são a verdade. Muitos batem no peito na sua religião e dizem: a minha religião é a verdade, a minha filosofia de vida é a verdade, o outro é mentira. E tem também aqueles, e são muitos, que dizem: tudo é bom, tudo leva para Deus, todas as religiões são boas, todas as religiões cristãs são boas, todas as religiões não cristãs são boas, Deus é um só, Deus está em tudo, Deus está com todos. Meus irmãos, nós sabemos que não é assim. E quando Jesus vier, tudo isso vai ser revelado. O Espírito de Deus vai mostrar para todos nós: olha, você foi uma boa pessoa, mas o que você acreditou sobre Deus até agora não é verdade. Essa filosofia de vida que você viveu até agora, você foi uma boa pessoa, mas a filosofia de vida não é verdade, né? Deus é um só e a revelação dele foi uma só. Deus só se revelou o que ele é
de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, interpretado pela igreja. Fora disso, Deus não revelou nada. Deus não fez 2, 3 revelações. Para essa religião, Deus revelou que tem que ser assim. Para aquela outra religião, Deus revelou que tem que ser daquele outro jeito. Não, a verdade é uma só. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, na segunda vinda do Senhor, todas as falsas religiões serão mostradas, todas as falsas doutrinas serão mostradas, todas as filosofias de vidas erradas que existem por aí serão mostradas e a verdade aparecerá. Deus vai mostrar para a humanidade qual que é a única verdade. E para nós cristãos, é a verdade que está na Bíblia, que está na Igreja Católica, que está aqui no Catecismo, né? Nós cristãos temos que acreditar nisso, respeitamos as outras igrejas cristãs, as outras igrejas não cristãs, as filosofias de vida, sim, devemos respeitar. Se Deus respeita, se Deus só vai fazer esta revelação na sua segunda vinda, né? Quem sou eu, quem é você, para ir contra a pessoa? O que nós podemos é não aceitar para a nossa vida as falsas doutrinas, esses ensinamentos que não batem com os nossos, daí sim. Mas nós não podemos ir contra a pessoa, desrespeitar a pessoa, né? Não. Jesus respeitou a liberdade religiosa e nós também, como cristãos, devemos respeitar, ou seja, vamos viver a nossa fé com fidelidade e rezar para que os irmãos que são de outras seitas, de outras religiões, filosofias de vida, que esses irmãos possam um dia se encontrar com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele, Jesus Cristo, é o único caminho, única verdade, única vida. São muitas as pessoas que não creem em nada. O número de ateísmo está crescendo muito no mundo inteiro, né? Pessoas que não acreditam mais em nada, infelizmente. E Jesus, ele vai se mostrar para essas pessoas, para aqueles que não creram em nada. Toda a verdade será revelada na segunda vinda do Senhor. Então veja quanta coisa bela, bonita, importante vai acontecer na segunda vinda do Senhor, né? O juízo final acontecerá, Catecismo da Igreja, número 1040, o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Quando a humanidade que está aqui presente, viva na Terra, voltará a ver o Cristo, não mais com os olhos da fé, mas com os olhos da carne, no corpo ressuscitado. Não vai precisar mais de fé. Na segunda vinda do Senhor, como diz a própria palavra, né? Existem 3 coisas que são as virtudes, os dons teologais que nós recebemos no nosso batismo. O dom teologal da fé, o dom teologal da esperança e o dom teologal da caridade, que é o amor. Quando Jesus Cristo voltar, na sua segunda vinda, no juízo final, não vamos precisar mais do dom teologal da fé. Vamos estar vendo Cristo com os olhos. Quem estiver aqui nesse mundo vai estar vendo Cristo com os olhos do corpo. Não vamos precisar mais da virtude teologal, da esperança. Por quê? Porque estaremos vendo Cristo como Ele é. Não vai precisar ter esperança da segunda vinda do Senhor, esperança de um mundo melhor. Todo o melhor possível vai estar ali, na presença do Cristo em nosso meio. Agora, a virtude teologal da caridade, que é o amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós, o amor permanecerá para sempre, eternamente. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento, de sua vinda. Isto é importante. Ninguém sabe e ninguém saberá
quando será a segunda vinda do Senhor. É isso que diz a nossa doutrina, é isso que diz o Santo Padre Papa, os bispos. Qualquer um, seja cristão ou não, seja católico ou não, seja de qualquer outra religião não cristã ou seita religiosa, que colocar uma data, definir uma data, o Senhor vai vir esse ano, vai vir o ano que vem, vai vir daqui 2 anos, não sei o que, não sei o que. Qualquer um que coloque uma data na segunda vinda do Senhor está sendo um falso profeta. Seja ele padre, seja ele bispo, seja ele diácono, seja ele leigo ministeriado, consagrado, quem for, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem o Papa sabe. Somente o Pai. E nele, claro, o Filho e o Espírito Santo. Mas, como pessoa, disse Jesus, só o Pai sabe. A pessoa do Pai. Por meio de seu Filho Jesus Cristo, ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Ou seja, com a segunda vinda do Senhor, termina o tempo histórico, o tempo do homem. Termina o tempo. Não haverá mais história, não haverá mais nação separadas, não haverá tempo. Termina o tempo, termina a história, termina as nações, o povo será um só, a língua será uma só, né? Ninguém mais morre, ninguém mais nasce, todos estão em Deus. Tudo vai acontecer em Deus. Né? Mas quando o Senhor vier, e as grávidas, como vai ser? Vai sumir o nenê da barriga? Claro que não, né? Agora, como vai ser, nós não sabemos. Deus, com certeza, tem um plano. Provavelmente vai nascer esse nenê e assim por diante, né? Não sabemos como vai ser certinho, item por item, né? Vai acontecer isso, 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 isso. Não sabemos, né? O que sabemos é que tudo concorrerá para o bem. E será lindo e maravilhoso a vinda do Senhor. Mas também será um momento de choro e ranger de dentes, porque a grande justiça de Deus acontecerá. A justiça de Deus, ela tem 2 momentos. Ela acontece no momento do juízo pessoal, quando eu deixo esse mundo antes da vinda do Senhor, e ela acontece no segundo momento, no juízo final, quando Jesus retorna para encontrar a humanidade final que estiver no mundo. E com ele, o fim da história. Termina a história da humanidade. E depois ficará só a história do céu em Deus. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. A mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. 2 Coríntios 6:2. Veja só, a mensagem do juízo final. Qual que é a mensagem do juízo final? Crendo que vai haver o juízo final, crendo que vai acontecer a segunda vinda do Senhor. Qual que é essa mensagem para nós? O Catecismo da Igreja diz: a mensagem é um apelo. Deus faz um apelo à nossa conversão, à minha conversão. Neste tempo favorável que Deus dá aos homens. Qual que é o tempo favorável da conversão? É esse tempo que eu tenho de vida neste mundo. É o tempo que você tem de vida neste mundo.
e é o tempo que a humanidade tem de vida, tem de história a ser realizada e percorrida nesse mundo até a segunda vinda do Senhor. É esse o tempo da conversão. Depois é o tempo do juízo, na segunda vinda do Senhor ou no juízo pessoal. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. Haverá uma recompensa. Precisamos acreditar nisso, senão é vã a nossa fé. Haverá uma recompensa e haverá uma justiça para aqueles que passaram nesse mundo sofrendo, com dor, na injustiça, sem ter o que comer, sem ter aonde morar, sem ter um remédio, sem ter amor e carinho, sem ter uma família, um pai e a mãe para ser cuidado, para ser zelado. Esses que passaram nesse mundo na dor e no sofrimento vão ter uma consolação eterna em Deus. E aqueles que passaram nesse mundo tendo de tudo e fizeram somente o mal, pisaram nas pessoas, causaram morte, causaram dor, causaram destruição, esses vão enfrentar a justiça eterna de Deus. É essa o ensinamento que nós temos, né? E o catecismo continua também dizendo a respeito da nossa esperança dos céus novos e da nova terra. Com a segunda vinda do Senhor haverá uma renovação. Diz o catecismo no número 1043. Esta renovação misteriosa há de transformar a humanidade e o mundo. A Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova. Em 2 a Pedro, carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Haverá uma união. Na segunda vinda do Senhor, o céu e a terra, em Cristo, se tornará um por toda a eternidade. Como vai acontecer isso? Nós não sabemos. Sabemos que é isso que vai acontecer. Nesse universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Deus não vai ficar num lugar à parte. Deus vai morar entre os homens. Vai voltar a acontecer o que está em Gênesis. Em Gênesis, na criação, diz que toda final da tarde, Deus ele passeava no jardim e se encontrava com a humanidade criada. Se encontrava com Adão e Eva. Adão e Eva são dois personagens. Adão significa os primeiros homens, Eva as primeiras mulheres, ou seja, Deus se encontrava com a humanidade. A humanidade purificada, plena da graça de Deus, né? Por isso que diz que o homem e a mulher estavam nus. Deus se encontrava com o homem e a mulher nus. Porque esse estar nu significa a pureza. O homem e a mulher eram seres puros antes do pecado original. Antes do pecado original, a pureza estava no coração do homem, no coração da mulher. A pureza estava na natureza. Então, vai acontecer na segunda vinda do Senhor o projeto que Deus quis para a humanidade antes do pecado original. Vai se concretizar esse projeto. Antes da queda, antes do pecado original,
além do homem e da mulher viver nessa pureza, ter essa intimidade profunda com Deus, caminhar com Deus todo dia no final da tarde pelo jardim, a natureza era uma natureza equilibrada. Não havia a carnificina na natureza. Os animais não precisavam um matar o outro para sobreviver, né? Não precisava. Os animais passaram a um matar o outro para sobreviver depois da queda do homem. O pecado original foi algo tão grande que não só afetou o homem, a mulher na sua essência, mas afetou também a natureza na sua essência. Desequilibrou também a natureza. E com a segunda vinda do Senhor, vai voltar o equilíbrio na natureza. Não vai ser o fim do mundo, mas sim o voltar à originalidade no plano da criação. Em Jesus Cristo, o mundo, homem e mulher, o mundo, criação, vai voltar a ter a sua originalidade, conforme o desejo de Deus, conforme o seu projeto de amor. Voltará aquilo que era antes da queda, de uma forma renovada, ou seja, melhor ainda, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens, enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Olha só que belo, né? Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21, 4. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro, a Igreja Celeste. Esta nova comunidade, esta Igreja Celestial, esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens, como acontece hoje em dia. A visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Por que o homem e a mulher, a humanidade, não vai pecar novamente com a segunda vinda do Senhor? Os que tiverem a graça da salvação por aceitarem a Deus neste mundo, não vai mais ter o risco de pecar. Porque na segunda vinda do Senhor, nos novos céus e na nova terra, o Senhor irá formar o homem, a humanidade, terá uma visão chamada visão beatífica de Deus. O homem verá a Deus de uma maneira totalmente nova, diferente. E, por causa dessa visão beatífica, o olhar da humanidade para Deus, que é pura bondade e puro amor, essa bondade e esse amor que vem de Deus e que atinge o olhar da humanidade, fará com que a humanidade não sinta nunca mais o desejo de se afastar da beleza, da grandeza da pessoa de Deus. O contágio será tão grande, a atração por Deus será tão grande, que a humanidade jamais, a humanidade que terá salva, as pessoas que foram salvas, que aceitaram Jesus o Salvador, que escolheram o céu,
ao olharem para Deus na visão beatífica, não terão mais desejo de pecado. Não saberão mais o que é pecado. Nunca mais queirão se afastar desse Deus, do amor de Deus. Isso que é algo belo e importante para nós. Amém? Já é 10 horas. Vamos então encerrar a nossa formação de hoje. Continuaremos a segunda-feira da semana que vem. Você poderá estar enviando a sua pergunta, então, respeito sobre sua dúvida sobre a doutrina da nossa igreja, qualquer dúvida que ficou a respeito do céu, purgatório, inferno, qualquer dúvida que ficou a respeito do juízo final, a segunda vinda do Senhor, você estará então, poderá estar enviando a sua pergunta através do Messenger, Diácono Reginaldo Gonçalves, através do Facebook, aí abaixo do vídeo, fazendo a sua pergunta. Esse vídeo também de hoje será postado no YouTube, ficará também no YouTube, na página Diácono Reginaldo Gonçalves no YouTube. Peço a você, se você puder, entrar na minha página no YouTube, fazer a sua inscrição para ver os vídeos e também para ajudar a manter o canal. É necessário ter 1000 inscritos no YouTube para poder manter o canal e depois fazer também as lives ao vivo pelo YouTube. É preciso ter esses 1000 pessoas inscritos. Fica aí, é o convite para você se inscrever, para nós podermos ter mais esse meio de evangelização, que é o YouTube. Iniciemos então a nossa oração da noite. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Diante do Senhor nosso Deus, olhando para o dia de hoje, reconhecemos nossos momentos de fraquezas e pecados. Nos lancemos dentro do coração misericordioso do Senhor, suplicando o seu perdão. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva oculta clarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos, freai os planos malvados, no bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, nosso Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração.
No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Ouçamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que a Igreja nos propõe no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vem dizer para nós que o poder da ação está em Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes para nós parece pequeno, como um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda. Parece pequeno como uma pequena quantia de fermento. Mas veja, essa sementinha de mostarda, dentro dela, Deus colocou uma árvore enorme. Só Deus para fazer isso, né? Colocar uma árvore tão grande dentro de uma sementinha pequena. Essa sementinha, muitas vezes, sou eu e é você. Somos fracos, somos pequenos. Mas a graça de Deus está em nós. E Deus, ele tem o poder de fazer da minha fraqueza algo grande, algo maravilhoso, de fazer de sua fraqueza algo grande, algo maravilhoso. Para isso é importante deixarmos que o agir seja de Deus. Nos colocamos nas mãos do Senhor como seus instrumentos, como sua ferramenta, mas é Ele que deve fazer. É o Senhor que faz acontecer. Muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos pequenos, mas quando nós nos colocamos na mão de Deus, é o poder dele que age em nós. Não somos capazes de fazer nada.
não somos capazes de fazer o bem, não somos capazes de amar, não somos capazes de perdoar, de fazer o outro feliz, mas Deus tem essa graça de habitar em nós e fazer o bem, de amar através de nós, de fazer o bem através de nós. Precisamos deixar a ação dele. Com isso, aquilo que nós achamos que é pequeno, Deus vai transformar em grande, como a semente de mostarda, que nasce e se torna uma árvore belíssima, como uma pequena porção de fermento, que, misturado em 3 medidas de farinha, faz gerar pães grandes que alimentam uma família inteira. Ou seja, somos convidados a nos colocar na mão de Deus e deixar que Ele faça a obra em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Nesta oração do Pai Nosso, coloquemos no coração de Deus todos os doentes, todos os que sofrem, todos os que nesse dia partiram para a eternidade. Entregamos também todos os que nasceram neste dia, os que fazem aniversário. Entreguemos todos os nossos pedidos, os meus, os seus, todas aquelas pessoas que suplicaram as nossas orações, pediram para que orarmos por ela. Peçamos também o fim dessa pandemia, o fim da morte por causa dessa doença terrível. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador, e fazei germinar para a messe eterna as sementes do reino, que hoje lançamos com nosso trabalho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite a todos. Até amanhã, com a graça de Deus.